Ufa, tô nervoso. Mas boa tarde a todas, todos e todes. Quero muito começar agradecendo ao Clube de Criação pelo convite. E o nervosismo é porque eu estou aqui com duas pessoas que eu admiro muito, que de diferentes formas já cruzaram a minha trajetória profissional. E para falar de um tema que eu acho que talvez seja um dos grandes diamantes desse mercado, né, que é trajetória e processo criativo. Mas a gente estava conversando nos bastidores sobre a gente hoje tentar falar de trajetórias e processos criativos que talvez não sejam os mais hegemônicos, para a gente olhar para um outro tipo de criatividade, para um outro tipo de trajetória, que eu acho que atravessa de diferentes maneiras e também de maneiras similares a jornada de nós três aqui. E aí, já que é para a gente falar sobre jornadas e trajetórias criativas, eu queria começar literalmente pelo início, assim. Vocês manifestam a criatividade a partir de diferentes materializações, né? Seja da música, seja na interpretação enquanto uma cantora ou enquanto um ator, seja a partir do momento em que vocês também criam as suas próprias ideias. Da onde vem a inspiração? Qual fonte vocês bebem na hora de iniciar essas trajetórias e essas jornadas? Oi, gente. Eu sou a Iô. É um prazer estar aqui. Um prazer te reencontrar, Heitor. Prazer te conhecer pessoalmente, meu amor. Tudo bem. Bom, eu acho que a gente, falar de mim pessoalmente, tem alguns lugares que eu consigo beber, né? E eu consigo criar. Eu faço meu primeiro lançamento, ele se chama Canto para Sobreviver. E eu acho que tem muito a ver com essa arte que eu faço nesse lugar de sobrevivência mesmo, sabe? Enquanto uma travesti, enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa gorda, cantar ainda é um lugar de sobrevivência, né? É um lugar onde eu coloco as minhas angústias e as minhas alegrias também, mas ainda é esse lugar de sobrevivência. E não tem como eu começar dizendo que eu sobrevivo dessa arte e não vivo tão bem como eu gostaria de viver dessa arte, sabe? Então eu bebo desse lugar de sobrevivência. Bebo das minhas histórias da infância, bebo principalmente nesses primeiros trabalhos da minha transição, desse processo potencializador e assustador ao mesmo tempo. E eu, ultimamente, tenho bebido muito da macumba também, né? O axé tem me levado a uma criatividade que eu não tinha experimentado ainda. Então, acho que são esses lugares assim que eu tenho bebido mais e tenho sido saciada também. Gente, eu adoro esses lugares que fazem pergunta que programa nenhum de Eu TV estudei, faria. querida. O negócio é sério. Eu acho que, primeiramente, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. E só de pensar que, poxa, eu saí lá do Vidigal e consegui chegar num lugar desse, eu já fico muito feliz. De coração mesmo. Mas, para mim, antes de tudo, eu tenho que explicar para vocês que meu sonho principal não era ser ator, assim. Meu sonho principal era sobreviver como preto retinto e filho adotivo. E aí, depois que eu aprendi que eu poderia viver, a minha fonte primeiro de criatividade foi minha mãe que me adotou e meu pai que me adotou, assim. Foram minhas primeiras fontes criativas, assim, de eu me reconhecer quanto pessoa, eu me reconhecer quanto ser humano, mas o mais explosivo para mim foi o ser amado por duas pessoas de uma forma que eu fui escolhido para isso. Então, essa fonte para mim foi muito importante. E depois, ser pai, que é a fonte que eu bebo agora, que é o Matheus Gabriel na minha vida. E a mãe dele, Maria Patrícia, por mais que não seja minha companheira do dia a dia, mas que me deu esse presente e seja minha irmã, assim, que convive comigo, me ensina muito. E eu acho que minhas fontes sempre foi família, assim. E quando eu olho para as amizades que eu tenho, amizades para mim parece até que
me ensina o que é ressuscitar, sabe? Porque eu morro para alguém todo dia e renasço para alguém no outro. Então, acho que a amizade é isso, é também saber reconhecer que pessoas vão partir e pessoas vão chegar, né? Então, acho que eu estou sempre conectado dentro da minha criatividade, dentro desse lugar. Primeiro família, depois eu analiso o meu redor e assim eu vou seguindo o Jonathan que sou e vou criando. Uhul! Boa, eu acho que tem uma coisa que conecta muito o discurso de vocês sobre essa busca de inspiração que tem a ver com a sobrevivência, né? Como vocês mesmos falaram. Eu sempre digo que, enquanto uma pessoa LGBTQIAPN+, enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa gorda, a criatividade, para mim, ela se manifesta também num lugar de sobrevivência, num lugar que é de sempre ter que encontrar uma nova maneira de sobreviver às violências que eu passei. É ser criativo o suficiente para não tomar uma geral da polícia na rua. É ser criativo o suficiente para encontrar um novo argumento para não apanhar das pessoas na escola. E eu sinto que a criatividade, quando ela tem esses atravessamentos, ela se materializa de um jeito tão mais poderoso, porque eu sinto que a gente, desde sempre, teve que aprender a criar. Ninguém ensinou isso para a gente. E eu sinto que essa é uma discussão que esse mercado, que é o mercado criativo, tem buscado muito, né? A gente valoriza muito a inovação. A gente quer as ideias mais incríveis e que sejam premiáveis e reconhecidas mundialmente. Ao passo que eu não tenho certeza se esse mesmo mercado tem olhado da maneira que deveria para esse tipo de criatividade. Para a criatividade que nasce dessas mentes e desses corpos. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, qual é a importância e o que tem de mais potente nesse tipo de criatividade, que talvez não só essa indústria, que é a indústria de comunicação, mas talvez outras indústrias estejam negligenciando. Eu acho que a gente está num período onde a gente fala muito de inteligência artificial, né? Que é essa coisa criada de uma forma muito mecânica. E as nossas histórias nesse lugar, elas são muito singulares, né? Elas são muito particulares, nos cruzos, né? Nas encruzilhadas das nossas vidas, no sentido de intersecções mesmo. Então, acredito que existe uma negligência de saber dessas histórias. E as nossas histórias também, existe uma forma diferente de se divulgar e de falar elas, né? Toda vez que eu vou cantar em algum lugar, as pessoas dizem, sua voz é linda, que não sei o quê. E como é que eu não te conheci ainda? E aí eu sempre digo, eu falo, gente, viver de música não é só cantar bem, né? Quem dera se fosse só isso. Mas são essas trocas de network, de pessoas que você conhece, que vão conhecer o seu trabalho e que podem investir no seu trabalho. Quem é a maior investidora na carreira da I.O? É ela mesma. É ela que financia gravações das músicas, é ela que faz com que as coisas aconteçam. Então, tem isso também, né? Quais são as formas criativas da gente potencializar o nosso próprio trabalho? Porque quem está olhando para o nosso próprio trabalho é a gente mesmo. Dificilmente tem alguém olhando e investindo, né? E para você conseguir um edital, por exemplo, para lançar um álbum, é uma grande dificuldade para você fazer, sabe? E nem todo mundo tem o conhecimento necessário para se alcançar esse lugar. E aí, quando você faz muitas das vezes, esse trabalho também não alcança muitas pessoas. Existe uma perda incrível. Eu conheço tantas pessoas trans, e aí a gente pode citar alguns nomes muito conhecidos aqui, Lineker, Linda Quebrada, Urias e tantas outras pessoas. E aí eu trago também a responsabilidade da gente falar das pessoas transmasculinas também. Vai ter alguma roda aqui com pessoas transmasculinas? Eu vi que antes de mim tinha Beta, eu estou aqui enquanto uma travesti. Mas e essas pessoas também? Né? Eu acho que tem uma negligência nesse lugar de histórias muito singulares e que não chegam na grande massa. A grande maioria das pessoas não devem nem me conhecer. Né? Então, eu acho que tem essa perda de histórias muito particulares e muito potentes, né? Quando você diz, eu estava lá no Vidigal e cheguei aqui,
né? Eu venho da periferia da Zona Sul, mas morei na periferia... a Zona Sul presente. Jardim Ibirapuera, hein? Mas sempre morei na periferia, fui para Osasco e morei na periferia também. Então, quando a gente chega nesses lugares, para a gente, né, para a nossa arte, para a nossa criatividade, é muito potente também, no sentido, olha, eu ultrapassei todas essas barreiras, todas essas dificuldades e estou aqui. E é isso que o mercado está perdendo. Essas histórias incríveis e potentes que podem potencializar outras pessoas também. Uhul! Quando você estava terminando a sua fala, que já terminou já com essa questão, a única coisa que me via à mente foi o que agora a nossa irmã acabou de falar, que é isso aqui, gente. Vem cá, vem cá. É sobre isso que eles estão perdendo. E quando a gente está assim, e aí você olha aí para o seu irmão do seu lado, sua irmã aí do seu lado, a gente tem que se ajudar, não é só a gente ajudar a fazer a cesta básica, a gente do fim de ano, né? Se ajudar, poxa, eu ajudei um amigo. Na verdade, a gente tem que repostar o trabalho da amiga, pô. A gente tem que conectar. Agora a parada é conexão. E não importa de onde seja. Quem conecta está à frente. Não importa qual é a sua criatividade, você vai ter que conectar. Então foi bom que nós nos encontramos agora e vamos potencializar a conexão de diversos universos que são nossos. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta é nós nos mantermos mais unidos, mais atentos e conectados. Que eu acho que isso que vai fazer eu aprender mais sobre a Yu, eu vou aprender mais sobre você, e isso que eu vou levar quando eu voltar para o Vidigal. E é respeito para quem tem, né? Respeito é para quem tem, né, Zona Sul? Então, vamos sabotar essa parada, irmão. Respeito é para quem tem. Obrigado pela presença, gente. Vamos ter... Gente, perdão. Eu sou muito doido. Eu já amo. E se respeito é para quem tem, vou pegar o seu gancho. Tal qual a criatividade é um diamante a ser buscado pela publicidade, eu sinto que as histórias de corpos diversos também têm sido uma busca das grandes agências e das grandes marcas. Ao passo que, não necessariamente eu vejo essa mesma presença enquanto criadores e proprietários dessas narrativas. Eu sinto que muitas vezes um prêmio é levantado exaltando a pauta racial, mas a mão que toca esse troféu ainda é uma mão branca. Eu sinto que a mão que levanta um prêmio sobre pautas de transgeneridade ainda são mãos cisgêneras. E eu queria que a gente também falasse um pouco sobre a importância de nós, enquanto pessoas negras, LGBTQIAPN+, pudéssemos ser proprietários e criadores das nossas próprias narrativas. Porque eu sinto que quando uma pessoa que não tem essas vivências tenta criar com base nas nossas existências, elas materializam a fantasia. Elas materializam um estereótipo muito limitado do que elas acreditam que essas vivências são. E eu acredito que essa não seja só uma armadilha que a publicidade esteja caindo. Então, na TV, na música, qual é a importância da gente ser proprietário e criador das nossas próprias narrativas? Ele me faz a pergunta, dá vontade de sair correndo e voltar a estudar tudo para voltar aqui e responder ele. Gente, eu comecei de uma forma muito louca. Eu cheguei para minha empresária e falei assim, ó, eu tenho uma empresa. Ela, você tem uma empresa? Eu falei, eu sou uma empresa. Ela, agora você é uma empresa. Eu falei, eu já era, só não sabia. Então, qual o nome da tua empresa? Eu falei, Carta Preta. Ela, nossa, que forte.
Falei, acabou esse negócio de carta branca. Agora eu vou dar carta preta. Ali, carta preta serve para quê? Eu falei, para tudo que a carta branca fazia, a carta preta vai estar. Pô. Se tu dava carta branca para acabar com a roda de rima, agora a carta preta vai dar carta preta para a rima rolar. Então tinha carta preta para acabar com o axé, agora carta branca para quê? Acabar com o axé, agora vai ter carta preta para o axé, aí vai ter que ter batuque até... Tá entendendo? Então, as minhas necessidades que fizeram a minha empresa. E as necessidades de muitas empresas dependem do meu olhar para o universo que eu tenho. Então, te dar um exemplo assim que acontece na minha vida. Eu estou no beco lá, e aí do nada vem um menor e fala para mim, Negueba, jiu-jitsu. Falei, e aí? Vou competir. Eu falei, e aí, parceiro? Como é que eu entro na jogada? Minha mãe falou que te mandou o direct. Vou eu atrás do direct. Oi, Negueba. Então, ele falou que ele ia competir, tu podia ajudar ele. Sendo que quando tu pensa que uma criança vai competir no jiu-jitsu, tu pensa, pô, é só... O que está faltando? A inscrição. Dentro da inscrição tem a alimentação, tem a ida, tem a volta. Aí eu começo lá. Caraca, qual amigo meu? Caraca, telepatia. Eu falei, jiu-jitsu, Cauã. Cauã é jiu-jitsu. Jiu-jitsu é Cauã. Cauã me liga. Ô, Cauã, preciso de dinheiro. Aí eu ligo para o Cauã. Cauã é jiu-jiteiro, me dá a farpela. Eu vou lá, junto com a carta preta, pego um pouquinho do meu, um pouquinho do dele, que ele é jiu-jiteiro, e vou lá fazer o moleque lutar jiu-jitsu. Para o campeonato, ele Negueba bronze. Falei, boa! Quando ele ganhou o ouro, rapaziada, tive que pagar x-tudo para todo mundo. Mas o que acontece? É conexão, velho. Eu tento com a carta preta fazer conexão. Se eu tenho um moleque ali que é de uma escolinha de futebol, hoje aí eu vou sair ali, vou encontrar com um jogador. Esse dia eu parei, lá estava o jogador do Santos que foi para o Flamengo. Como é que é o nome dele? Diego Souza. Coitado dele. Nossa Senhora, parecia que botaram o gerente do Itaú do meu lado. Eu tentei tirar chuteira, meião, gramado sintético, o que eu pudesse voltar para a minha comunidade e poder dar de retorno com a carta preta, eu estou buscando. Mas, antes de tudo, é o que eu falo para muitas das empresas. Não quero dinheiro, eu quero sabedoria. Aí o negócio fica gostoso. Quero trocar sabedoria. Não quero teu dinheiro, não. Eu quero para investir no saber. Porque quando eles descobrirem, aí a gente não precisa mais de cesta básica. Eu acho que faz toda a diferença, né, quando a gente vai falar do nosso empreendimento, né? E como a gente lida com isso. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar junto, eu e o Lucas. O Lucas é meu empresário, meu produtor. E eu lembro quando o Lucas me falou, olha, você vai receber tal cachê. E eu falei, o povo não vai pagar por esse show, não. Porque antes da gente fazer, a gente precisa acreditar que a gente pode fazer. E só podia ser um outro homem negro, né? Uma pessoa preta para olhar para mim e falar, não, peraí, travesti, você consegue, valoriza seu trabalho. E aí a gente começou a trabalhar e a banda começou a se formar. Aliás, quero salientar que o meu percussionista também está ali, ó, fazendo libras, meu parceiro, Caê. Conexões. Uma outra pessoa trans trabalhando comigo também. E aí eu falei para o Lucas, Lucas, quando a gente começar a trabalhar e a gente tiver condições, eu quero que a gente faça os melhores pagamentos para essas pessoas. Porque a gente vai contratar pessoas pretas e a gente vai contratar pessoas trans. Eu quero que o meu cachê a cada show aumente mais. Mas que esse dinheiro também não fique só retido em mim, que ele seja repassado para essas pessoas também. Então, é uma política da nossa empresa contratar outras pessoas pretas e contratar outras pessoas trans. Caê trabalha comigo, a Dana é minha stylist, a Rafa é minha maquiadora, e tem uma outra série de pessoas que trabalham com a gente, que são pessoas pretas e que são pessoas trans. O que falta no mercado publicitário talvez seja isso que você falou. Pessoas com muito poder e muito dinheiro, mas com a nossa estrutura. Eu quero ver travestis
como diretoras, como presidentes dessas empresas. Porque aí a nossa história não vai ser só estereotipada. Ela vai ser ouvida de uma forma real, entende? Quando eu te encontro na publicidade e eu vejo o seu trabalho, eu vejo a força que você tem, na busca de incluir pessoas... E eu trabalhei em publicidade, viu? Eu sei que não é fácil. É muito difícil, porque o discurso é lindo, gente. Vamos incluir, vamos trazer mais pessoas pretas, mais pessoas trans, mas na hora do repasse, aonde esse dinheiro vai chegar também, ele não chega na grande maioria das vezes, né? A gente está sempre fazendo um corre danado para receber o mínimo, para receber aquilo que dá para sobreviver, literalmente, né? Que é pagar as contas, comida e roupa. Então, eu acho que precisa rolar essa mudança, porque esse olhar que a gente tem com as pessoas que trabalham com a gente, ou com as pessoas da nossa comunidade, é que faz toda a diferença. Não é só empregar pessoas trans, não é só colocar pessoas pretas na publicidade, mas é fazer com que esse retorno também gire entre nós. Eu ouvi gata? Ah, louca. Obrigada, gente. Só pegando aqui... É o clube do Criatinder. Gente, me procura lá fora. Só pegando esse gancho, teve uma coisa que... Esses dias um moleque tava falando, caraca, né, Gabato? Sempre, tipo, porque eu aprendi a gostar de falar de dinheiro. E aí, toda hora, um moleque vem falar comigo sobre educação financeira, tá ligado? E quando eu vou falar da minha carreira em educação financeira, eu penso em escrever um livro que é Educação Financeira do Fudido. Porque tu já começa devendo 1 milhão, irmão. Tu ganhou 1 milhão, tu já está devendo ele. Toma, casa da mãe, casa da tia, tu já está... Meu irmão, tu já tem que pagar isso. Então, é tantas questões até esse olhar mais amplo de repasse. O repasse já está acontecendo e a gente está indo além do repasse já. A gente já está começando a mexer, e aí eu entendo o desespero deles. Porque eu vou te dizer, agora eu estou conversando com os gerentes também, entendeu? Aí quando a gente chega lá no banco e começa a pegar essa renda, a gente chega com o nosso show, com a nossa arte, e começa a dividir entre nós, além do alimento, além das necessidades básicas, a gente começa a trabalhar a autoestima, o perigo começa aí. Porque é o que a gente está tentando levar. A gente não está tentando só fazer o repasse monetário. Não, a gente está fazendo um repasse de autoestima que não é, né, é nosso de direito e que fez a gente estar aqui. Então, eu quero que vocês repassem também, quando saírem daqui, o nosso passe de autoestima, que isso é melhor do que dinheiro. Fale para alguém que está lindão, que ela está lindona e que estamos maravilhosos. E isso nós vamos levando. Axé para nós. Axé. Axé. E aí, como eu falei, eu estudei. E aí eu tenho uma pergunta específica para você, Jonathan. Eu sinto que tanto no seu trabalho quanto no Daiô tem muita intencionalidade. Eu sinto que existe um porquê de ser feito. Eu já tenho uma pergunta para eu nesse sentido. Mas você disse em uma entrevista, Jonathan, que o que o artista sabe fazer de melhor é batalhar contra os seus demônios. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e também contasse se a criatividade também é um jeito de exorcizar tudo que está aí dentro. Meu Deus do céu. Eu ia falar para ele falar a minha também, que aí eu já vou pensando em responder. Gente, eu vim para um lugar que, olha, ainda bem que eu estou com a minha terapia em dia. Mas então... Cara, lembrei exatamente o momento que eu estava, quando eu falei sobre isso. E a imagem que me remete, depois de tudo que eu passei, né, na minha vida, eu começo como um filho adotivo, descubro aos 17 anos que meus pais biológicos eram diferentes dos meus pais do coração. Meu mundo cai. E eu não tinha nada, e descubro que eu tinha um teto de amor, que eram esses pais que me escolheram. E dali tudo mudou. Eu acho que minha vida começa aos 18 anos, praticamente. E com aquele amor todo que eu recebi, eu conheci a arte, né? E a arte me mostrou que não era só
do 18 para lá. Tinha uma infância, tinha um moleque sonhador, tinha uma mãe que, meu Deus do céu, seu Déia dos Santos Azevedo, uma mulher tão batalhadora, tão sonhadora, de uma fé enorme, que me escolheu. Sérgio Tiburcio de Azevedo, meu pai. Cara, o que esse cara enfrentou para hoje ser uma pessoa não só sóbria, mas ser um pai exemplar, assim, para que eu nem quero ser um pai igual meu pai, eu só quero ser pai, porque se eu for competir com meu pai, eu já perdi faz tempo. Mas por que eu estou falando sobre lutar contra... Eu falei sobre eu lutar contra os meus demônios? Porque eu descobri que eu era uma pessoa muito iluminada, sendo que eu tinha esquecido que quem tem luz tem sombra. E eu tinha esquecido de cuidar da minha sombra. E quanto mais eu cuido da minha sombra, mais eu consigo refletir minha luz. E isso que eu faço com a arte. Eu tento cuidar da minha sombra e dos lugares que eu passei. Porque eu passei por lugares que é de tirar o fôlego. Mas eu consegui respirar e tive pessoas lá dentro desse lugar que falou: você vai chegar lá. E quando chegar lá, mostra para eles que nós podemos. Esse grito eu dou todo dia que eu chego para fazer uma novela, para trocar uma ideia com meus irmãos. Quando a Bia me atura, a Bia é minha assessora aqui da Carta Preta e me atura todo dia. Porque eu sou uma pessoa que eu, ao mesmo tempo, quando eu quero muito. Mas também quando eu não quero, mesmo, é difícil de acessar. Isso a vida me tornou assim. E hoje, eu vivo num universo que, quando eu olho para o amor que eu tive dos meus pais, e eu olho para a minha arte, eu vejo que volta ao início. Tudo da minha criatividade tem afeto. Tem afeto. Se não for para ter afeto, não tem Jonathan Azevedo. Se não for para ter respeito, não tem Jonathan Azevedo. E se não for para ter amor, nem cito Jota. Entendeu? Eu sou assim. E é assim que minha arte reverbera. Aonde quem tem luz, tem sombra. E é isso que eu vou tentar praticar. Eu estou pensando já em escrever alguma coisa. Não sei se eu vou para música, não sei se eu vou para um espetáculo de teatro, que pode entrar um musical também. Mas é sempre focado nesse lugar. Que se a gente conseguir iluminar muitas pessoas, eu acho que a nossa luz fica mais gostosa. E a sua luz é linda. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado. Isso é para o meu pai e para minha mãe que fizeram tudo isso, e para vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Enquanto o Jonathan se recompõe, eu também. Aí você já falou um pouco disso, que canta para sobreviver, é uma frase que dá título a uma das suas músicas. Mas voltando à questão da intencionalidade, eu acompanhei um pouco da sua transição para a música, né, depois de ter trabalhado no meio corporativo. E, primeira coisa, antes de qualquer coisa, todo mundo abrindo o Spotify, procurando Ailton Tupinambá e favoritando uma das músicas. Tá? Então, assim, Aí, primeira coisa. Conectando. Primeira coisa. Agora eu saindo daqui. Me segue no Instagram também, gente, Ailton Tupinambá. E eu sinto que você já começou a dar os seus primeiros passos, talvez mais intencionais dentro da música, com muita consciência
de que tipo de música talvez você quisesse não só fazer, mas que talvez que tipo de coisa você quisesse cantar. Quem era a artista que você queria ser, né? Desde ter shows que exaltam muito o samba no lugar da pretitude, desde trazer sempre colaborações com outras pessoas trans, de trazer a macumba como uma das pautas que também estão no seu cantar. E aí eu queria também saber de você, nesse lugar de cantar para sobreviver, também é sobre cantar sobre narrativas que vão deixar outras como você vivas? Eu acho que esse é o lugar, sabe? Eu lembro que eu tirei a Jovem Mística, né? Tirei um tarô, e no tarô falava assim, você precisa trabalhar com afeto, né? Diferente do Jonathan, eu venho de uma outra construção de família, né? Hoje eu não falo com minha mãe, não falo com meu pai, pouquíssimas pessoas da minha família eu falo, porque a transição gerou isso. Ao mesmo tempo, eu fui muito acolhida pela minha comunidade, sabe? Eu tenho um grupo de travestis que me acolheram, porque eu sou de São Paulo, mas eu morei no Ceará e morei em Natal. Quando eu voltei, já estava no meu processo de transição, e tive que morar com a minha mãe, porque era época de pandemia, e foi quando a gente se conheceu. E eu passei muita violência na casa da minha mãe, e aí eu tive que desvincular, mas eu fui muito acolhida pelas travestis, né? E eu não sou o estereótipo de uma travesti, né? Eu sou uma travesti que não tem procedimento cirúrgico ainda, que eu me identifico muito nesse lugar da não binaridade, no sentido de que eu não quero ser cobrada de coisas no meu corpo. É o meu corpo, eu vou fazer dele o que eu quiser, e não venha botar a sua expectativa em cima de mim. Então, a minha arte começa nesse lugar, sabe? De acolhimento e de conviver com outras mulheres trans e travestis que não me cobravam, mas que me potencializavam. Eu lembro que a minha história de infância é esse lugar de muita violência, de muita coisa que eu luto até hoje para desacreditar. São sofismas, né? Mentiras que foram ditas tantas vezes para mim que viraram verdade. Então, quando eu começo o meu trabalho artístico, a minha maior intenção é de que as pessoas se olhem ao escutar aquelas músicas e que elas se sintam potentes, que elas se sintam capazes, que elas se sintam vivas, né? Então, tem muita intencionalidade. As músicas não são escolhidas à toa. O repertório de samba também não é escolhido à toa. E aí eu estou nesse processo também de trazer transgeneridade e macumba, né? Porque assim como o povo preto é ancestral, assim como o povo indígena é ancestral, as pessoas trans também são um povo ancestral. Nós estamos aqui antes da colonização. Então, quando eu digo ancestravas, matriarcas de tantas nações, né, eu estou falando que a nossa ancestralidade, enquanto mulheres trans, travestis, pessoas trans masculinas, pessoas não binárias, nós estamos antes da colonização. Foi a colonização que impõe o gênero a nós. Então, é uma baita de uma intenção de bater de frente com isso, e eu sei o que isso vai reverberar também na minha carreira, tanto positivamente como negativamente, quando a gente coloca essa intensidade, mas quando eu encontro os meus semelhantes, as minhas semelhantes, elas dizem, e eles dizem, tua música me potencializa, sabe? Quando eu estou muito para baixo, é você que eu vou escutar. Isso me dá uma outra gana, sabe? E aí é a hora que o dinheiro fica pequeno. É óbvio que a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa pagar a conta. Mas tem um outro lugar, que quando você começa a desanimar, e aí você escuta isso, você fala, é isso, eu alcancei aquilo que eu queria, sabe? A intenção. E aí é muito louco, né? Porque tem o fato de ser uma pessoa preta, o fato de ser uma pessoa gorda, o fato de ser agora uma pessoa de axé também. E como esse lugar impacta. Chegar e dizer, não, na minha música tem macumba, e eu quero falar sobre macumba. E eu quero falar de macumba e transgeneridade, pessoas LGBTs. Porque os guias que baixam nos nossos terreiros também são LGBTs. A gente precisa parar um pouco dessa ideia de que, não, naquela época não existia. Sempre existiu. A gente está aqui desde sempre. E essa é a minha intenção. Mostrar que no passado nós estávamos ali e no futuro não tem jeito da gente não estar lá. Se vocês não quiserem que a gente esteja, a gente arromba a porta e faz o negócio acontecer como a gente sempre fez. Eu vou já abrir para perguntas. Eu vou só pedir para reservarem uns 2 minutinhos
depois das perguntas para eu fazer o encerramento. Então, pessoal aqui da produção, se já quiserem rodar os microfones. Eu queria dizer que, sobre essas duas falas, assim, primeiro que eu estou me segurando para não chorar, talvez eu chore já já. Mas eu sinto que grande parte das... tentam tirar muita coisa da gente. Eu sinto que desde o primeiro momento que a gente pisa dentro de uma escola, o que tentam fazer é tirar coisas da gente. Não senta assim, não fala assim, não se porte assim, se vista desse jeito, fale desse jeito, seja o melhor aluno da sala. E eu sinto que o nosso processo, na tentativa de sermos adultos saudáveis, mas também de ter força para ocupar esses espaços, é sobre entender o momento onde a gente vai começar a pegar as coisas de volta. E o motivo da minha emoção é que, ouvindo vocês falarem, com todas as coisas que nos atravessam, eu queria dizer que a gente pegou esse palco de volta. Uou. Axé. Perguntas? Quem está rodando? Oi, Heitor. Oi, Michele. Aiô, Jonathan, prazer. Muito obrigada por compartilharem a vida de vocês, a criatividade de vocês, com tanta emoção, com tanto afeto. Nos sentimos muito... Eu vou falar pela plateia inteira. Nos sentimos muito tocados, e é um privilégio poder ouvir vocês. Muito obrigada por isso. Heitor, parabéns pela sua mediação incrível também, tão afetuosa quanto a fala dos convidados. A gente está hoje num cenário... eu trabalho em agência de publicidade, né? E nós estamos hoje vivendo uma crise criativa em agências de publicidade. Então, tem a função, a gente precisa ganhar mais cliente, a gente precisa ganhar prêmio, a gente precisa ganhar dinheiro, e está tudo certo, o mundo é isso, a gente está falando sobre isso também. Mas a gente não está conseguindo ser criativo a ponto de sair do lugar. E esse sair do lugar ele tem a ver com essas narrativas dissidentes que não estão sendo escutadas, que não estão sendo referenciadas e que não estão sendo colocadas dentro desse universo, a não ser quando contam com criativos negros, racializados, com essas referências para trazer para dentro, como é o caso do Heitor, por exemplo, que faz esse trabalho muito bem. Então, eu gostaria de aproveitar que vocês estão aqui, vocês são incríveis, e vocês são referências criativas, porque, se não fossem, não estariam nesse palco, que, para além de vocês, enquanto referências, vocês compartilhassem para as pessoas que estão aqui referências que vocês têm também de outras pessoas, de outros trabalhos criativos que, muitas vezes, é nossa obrigação ir buscar, mas a gente não faz isso. Então, já que vocês já estão aqui, por favor, dá uma ajudinha na galera que não consegue encontrar esse trabalho diverso criativo aqui no Brasil. Primeira coisa é, já salvaram a IO no Spotify de vocês? Por favor. Então, tá bom. Eu vou abrir meu celular, né? Faço o quê? Canta. Depois, gente. Deixa... Vamos fazer o TV Fama aqui, peraí. Olha, eu acho, enquanto uma travesti, enquanto uma pessoa trans, as nossas referências, para mim, são referências muito atuais. E atuais eu digo nisso. São mulheres e homens e pessoas trans, de uma forma geral, que não têm, sei lá, 80, 60 anos de carreira, né? Mas eu quero citar aqui Neon Cunha, que tem um trabalho incrível na publicidade e, de uma forma geral, enquanto ativista política. Eu quero citar a Bielo, que a gente estava falando, que é uma referência maravilhosa para a gente ter. E quero citar aqui, tem um cantor chamado Dan Abranches, que é um rapaz, um homem trans, de Brasília, se eu não me engano, que eu encontrei há pouquíssimo tempo. Tem o Nick Cruz também, que é um rapaz que participou recentemente de um reality show. Mas eu quero ressaltar aqui, gente, é só dar um Google, sabe? É só dar um Googlezinho ali para você conhecer trabalhos incríveis de pessoas incríveis também. Gente, é muita gente. É muita gente. Mas sabe aonde que eu busco as minhas maiores referências? Por exemplo, eu conheci a Esther Solano, que é uma pessoa incrível,
que fazia, não sei, gente, quem não me acompanha na rede social, eu fiz uma novela para mim. E aí eu chamei uma amiga minha lá da favela e falei, você vai ser meu par romântico. E inventei minha novela. Pronto. E graças a Deus ela está tão bem que nem quer mais fazer a novela. Graças a Deus ela está bem. E foi a publicidade que conseguiu fazer essa nossa união. E foi ela que me despertou um novo olhar também. Eu fui pesquisar, estava até conversando com você, cara, tem umas coisas que a gente descobre que a gente fala, caralho, para que eu fui descobrir isso, gente? Poxa, eu podia dormir sem essa. E aí eu estava conversando com um amigo meu que falava sobre moda. Ele falava, irmão, sabe de onde que os caras da moda tiram as referências dele? Eu falei, mentira que tu vai falar que é de lá de novo. É de lá da comunidade, é da rua. Eu não sei o que. Eu falei, mano, comecei a olhar para tudo diferente. Eu comecei a olhar para todo o universo diferente. E eu comecei a ver, em todas as publicidades, pode ser, tipo, sei lá, uma marca que quer vender para o público AA. Ela tem alguma coisa que ela tirou do meu lugar, do nosso lugar. Então, acho que só está sem criatividade, porque não estão indo nos lugares certos. Sabe aquela cervejinha que vocês bebem naqueles bares chique? Tem que ir lá no beco, meu amor. Paga R$17 numa garrafa mais barato e ainda leva criatividade. Contrata o pessoal de lá para fazer as publi de vocês. Pô, eu tenho os contatos todinho. Eu vou botar vocês na fita, fica tranquilo. Chama a gente na DM que a gente manda. A gente vai resolver o problema de vocês. Mais uma pergunta rapidinho. Vocês levam o microfone para ela, por favor? Viu? Quem quiser contratar a gente também, consultorias. A demanda aí. Tá, já chegou demanda. Oi, pessoal, boa tarde. Aproveitando um pouco da fala da amiga, falando sobre referência, queria perguntar principalmente para a Ayo. Acho que dos últimos 20 ou 30 anos, a gente vê mais pessoas negras com a cara da publicidade ali. A gente, né, tem muitas pessoas negras ali que a gente, eu me espelho nessa pessoa, eu aqui, uma mulher cis. Mas você, Ayo, como uma pessoa trans, e você falando também sobre homens trans, e eu até comentei com uma amiga que eu falei, eu não vi homens trans nesse evento, e aí eu vi o Caê, que estava ali trabalhando. Você acha que dentro desse espaço hoje, com a ascensão da Lineker e outras cantoras e também figuras políticas, né, mostrando a sua cara, você acha que a gente está numa ascensão de pessoas trans também com a cara da publicidade? Ou a gente está começando uma nova cara da publicidade com pessoas trans agora, talvez, assim? Olha, gente, eu acho incrível. A Lineker, para mim, é uma baita de uma referência. Mas a realidade da comunidade trans é outra, né? Se for parar para pensar hoje, quem é a maior cantora trans do Brasil? É a Lineker. Mas quantas outras? E a gente sabe que tem outras cantoras fazendo um trabalho incrível. Mas nesse lugar, e a gente compara quantas mulheres cisgêneras estão nesse lugar. E aí a hora que você vê o abismo. E aí quando eu faço... É um compromisso que eu tenho com a minha comunidade, que é falar também da comunidade transmasculina. Porque isso é um fato, não é o mesmo lugar de visibilidade. Hoje a gente não tem um cantor no mesmo patamar que a Lineker, por exemplo, transmasculino. E olha quantos cantores cisgêneros estão por aí, fazendo sucesso, né? Vamos tirar pelo sertanejo, por exemplo, que tem, sei lá, as 100 músicas mais ouvidas está no sertanejo. Mas eu acho que a música é o canal, sabe? Eu vejo que o cenário musical mudou há pouco tempo e fez com que a política também mudasse. Então a gente teve o maior número de pessoas eleitas e o maior número de pessoas trans eleitas também nessa eleição. Eu acho que é um processo, mas que ainda existe um abismo muito grande, principalmente na publicidade. Eu não me lembro de uma publicidade com um homem trans, com uma pessoa transmasculina, por exemplo. Eu não me lembro. Bom, a gente acabou de encerrar o tempo. Eu vou só fazer o encerramento, mas eu queria antes muito agradecer o Jonathan e a Ayo por estarem aqui. Eu sinto que se alguma pessoa não sair dessa sala hoje entendendo que amanhã vocês vão voltar para o trabalho de vocês com outra missão e com outras referências criativas, a gente está fazendo o nosso trabalho muito errado. Então, queria muito agradecer vocês
vulnerabilidade, por contarem as suas histórias, por serem pessoas potentes e vivas que continuam espalhando essa mensagem. E aí, como hoje o dia foi muito de perguntas, e esse é o momento onde talvez eu me emocione. Anos atrás, eu era uma pessoa que morava numa cidade de 20 mil habitantes, que guardava dinheiro para vir para esse festival, que aproveitava a avaliação de portfólio para tentar conseguir uma oportunidade de trabalhar numa grande agência. E eu fiquei anos repetindo esse mesmo processo, de guardar dinheiro e vir para o Festival do Clube. Guardar dinheiro e vir para o Festival do Clube, até que eu tivesse uma oportunidade. E hoje a gente está falando de processos e jornadas criativas. E eu sinto que o que afasta essas jornadas da cadeira que eu ocupo hoje, enquanto diretor de criação em uma das agências mais tradicionais do Brasil, enquanto co-presidente desta instituição, que é o Clube de Criação, é a oportunidade, é as pessoas começarem a fechar os olhos e imaginarem que uma pessoa como eu possa ser um diretor de criação. Que exista um outro imagético capaz de ocupar essa cadeira que não seja só o de um homem branco de Vans e camisa preta. Então, eu queria só terminar dizendo que caso exista outra pessoa nessa plateia que esteja guardando dinheiro para vir para cá todo ano, caso tenha outra pessoa nessa plateia que esteja se questionando se esse lugar é um lugar possível, eu queria dizer para vocês que hoje esse palco virou uma prova, a partir da narrativa de 3 pessoas, de que esse lugar também é nosso. Não desistam. Fone rapidinho. Aí eu vou dar uma palhinha pra gente encerrar com chave de ouro. Não, mas vamos fazer a palhinha na moral. Todo mundo vai ligar o telefone. Tô vendo aqui quantas pessoas tem aqui. Eu sou bom de rosto, hein? Eu lembro de todo mundo, hein? Todo mundo vai ligar o telefone, vai postar lá com o arroba dela e falando: foi incrível, sigam ela. Não deixa as travas morrer, não deixa a trava apanhar, travesti também é gente, você que precisa mudar, não deixa as travas morrer. Não deixa os boys sentar apanhar. Nós também somos gente. Passou do tempo de você mudar. Obrigado, gente.